Amém. Glória a Deus, amém? Dani, é contigo. Pô, Lucas, você levantou a barra, cara. Agora eu vou sentir que se eu não chorar, não vai ter emoção suficiente. E aí? Bom dia, turma, tudo bem? Bom dia. Quem aqui se esbaldou no bloquinho não precisa levantar a mão. Tranquilo, calma. Não há condenação para você. Mas a minha pregação hoje aqui vai falar sobre planos. E é um sentimento que só o carioca conhece, que é assim, cara, acabou o carnaval, agora eu vou ter que fazer tudo aquilo que eu prometi que eu faria depois do carnaval. Agora vai começar o ano. Agora a gente vai ver se os planos vão dar certo, se os planos vão dar errado. Acabaram as férias. Graças a Deus, quem tem filho está conhecendo a graça de Deus. Agora que acabaram as férias escolares, 3 meses com 3 crianças em casa, eu sobrevivi. Tinha que ter aquelas camisetas, né? Eu sobrevivi às férias escolares. Bom, o título da minha pregação hoje é Quando planos dão errado, a graça de Deus nos basta. Amém? Então eu queria que você repetisse comigo. Quando planos dão errado, a graça de Deus nos basta. Amém. E aí eu queria ler com você Provérbios. Provérbios 16, 1, 9. Na versão NVI. Deu certo ali. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação, e aí eu coloquei, cumprem pena, pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça do que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. E eu pensei bastante sobre esse tema de planos, porque acho que é natural, né? No início do ano a gente começa a falar, cara, o que eu quero desse ano? Ano passado foi legal, mas o que esse ano tem para mim? O que vão ser meus objetivos? Aonde eu vou colocar meu tempo, meu dinheiro, meu tempo de oração? Cara, como é que vai ser o meu ano? E eu acho que é da natureza humana, como diz os provérbios, aí Provérbios 16, é da natureza humana fazer planos. E eu acho que é da natureza humana fazer planos porque a Bíblia nos ensina que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. E é natural do nosso coração ansiar por um amor perfeito, por uma aceitação perfeita, por paz, por tranquilidade. E a gente nem sempre consegue ter as coisas aqui e nosso coração anseia. Ele está apontado para esse lugar. Ele está direcionado para esse lugar. E é engraçado, porque eu vim numa batida de trabalho super forte no ano passado e tem um tempo que eu estou querendo descansar e eu não estou conseguindo. E aí eu falei, nesse carnaval vou dar aquela descansada. Beleza? Yes! E aí a gente foi para a casa de alguns amigos nossos lá em Campinas, que em si já é um certo trampo, porque pega avião com 3 crianças, não sei o que e tal. Chegamos lá, maravilhoso, primeiro dia, cheio de descanso, eles têm um filhinho de 4 meses, super pequenininho. E aí a gente está lá e a Manu, minha filha mais velha, me aparece com conjuntivite, e conjuntivite é altamente contagioso, e aí cria-se aquele clima agradável na casa, de vai passar para o neném, não vai passar para o neném, a gente volta mais cedo. Então, o meu feriado, que era para ter sido um feriado de descanso, durou 1 dia, basicamente, porque no dia seguinte a gente voltou. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso. E aí, quando os nossos planos dão errado? Porque o meu plano não era esse, meu plano não era voltar mais cedo. Meu plano era descansar, eu queria ir para a praia, queria dormir até um pouquinho mais tarde, dar uma corridinha. Meus planos iam por essa linha.
não iam na linha de minha filha vai ter conjuntivite, vai se criar um clima desagradável na casa e eu vou ter que voltar mais cedo. Mas aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre por que os nossos planos muitas vezes dão errado e aonde Deus está no meio disso tudo. Peguei, é óbvio que é um exemplo super simples, é óbvio que não tem problema algum eu ter voltado mais cedo da minha viagem, isso não é um grande drama, isso não é um grande problema, mas eu peguei essa ilustração para a gente falar, até para você usar nas situações mais sérias da vida, porque planos que realmente importam dão errado. E aí o que a gente faz? Como é que a gente enfrenta esse tipo de batalha? Então, vem comigo que eu queria falar um pouquinho para você sobre esse tema. E aí, eu queria começar falando a parte 1 dessa pregação por que os planos não dão certo. Acho que uma das coisas mais importantes para a gente é a gente conhecer o nosso inimigo, a gente ser capaz de nomeá-lo, de dizer, é assim, a gente está lutando contra isso aqui. Isso é o primeiro passo para que a gente seja vencedor. E eu queria te dar 2 razões pelas quais, eventualmente, os nossos planos não dão certo. Razão número 1, os nossos planos não dão certo porque nós estamos numa batalha espiritual. E aí, eu queria trazer aqui o primeiro verso do que a gente estava lendo, do Provérbios 16, que é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a gente sabe que a natureza humana é uma natureza caída. Quando Adão e Eva pecaram, eles caíram e a nossa natureza ficou caída. E isso traz algumas dinâmicas para o nosso coração que eu queria pontuar. Primeira dinâmica que eu queria pontuar, o nosso coração ficou desbalanceado. Existem hoje assimetrias no nosso coração. Por exemplo, eu sou uma pessoa que você precisa falar muitas vezes num elogio para eu poder acreditar que realmente eu fiz alguma coisa boa. Mas você precisa me criticar só uma vez para eu ficar bastante machucado. E tem pessoas que são ao contrário. Tem pessoas que se você elogia uma vez, o ego dela já voa que nem uma pipa. E se você fala sobre um erro que ela está cometendo, parece que não entra no ouvido delas. O nosso coração tem esse desbalanceamento que leva aos nossos planos saírem um pouquinho tortos. Além disso, a dinâmica do diabo, quando ele atenta contra a nossa vida, é tentar mexer com a nossa imaginação. Ele pega desejos que são desejos ou sentimentos que são puros, que são colocados por Deus no nosso coração, e ele infecciona. Ele causa uma infecção na nossa imaginação. Ele pega, por exemplo, o medo, que é um sentimento bom, ele te impede de fazer coisas erradas, e ele liga no volume 10. Ele vai e fala, cara, não faça isso. Cara, você não pode, você não consegue, vai dar errado. Ele pega o desejo de reconhecimento e torna em uma briga por poder. Ele pega no desejo de amor e coloca em luxúria. Ele vai infeccionando os desejos do nosso coração para que eles nos levem a lugares errados. E, por fim, ele tenta ofertar coisas menores para ocuparem o lugar de Deus na nossa vida. Ele fala assim, tá vendo essa família perfeita aqui que Deus te deu? Ela é o centro da sua vida. Tá vendo aqui esse dinheiro, essa fartura que tem na sua casa? Cara, é daqui que vai vir a tua segurança, não é de Deus. Ele tenta colocar coisas menores, substitutos imperfeitos para Deus no centro do nosso coração. E é por isso que muitas vezes os nossos planos saem errado. E aí eu grifei aqui, é da natureza humana fazer planos. É da natureza humana ter esses planos que às vezes eles não precisam ser super errados. Que às vezes a gente fala assim, não, ninguém aqui está planejando matar uma pessoa, sair lá e fazer uma grande besteira. Mas lembrem-se, um avião, se ele parte e ele erra alguns graus para a direita ou para a esquerda, ele ia sair e chegar nos Estados Unidos e para na Holanda. Então não precisa ser um erro muito grande. É só um desviozinho nos nossos planos para que eles nasçam tortos. Então, a natureza, a razão pela qual os planos muitas vezes dão errado é porque nós estamos numa batalha espiritual. E nessa batalha, aí
tem um inimigo tentando desviar o ângulo dos nossos corações. Um pouquinho para o lado, para que a gente possa chegar no lugar errado. Amém? Segunda razão, e aí é uma provocação, que é, às vezes você acha que os seus planos estão dando errado, mas eles não estão. É só o seu gabarito que está errado. Sabe quando você sai da prova? Recentemente teve aí o SISU, né? Eu acompanhei, Romeu, filho do Tim e da Rene, fez o SISU, e aí teve um lance de sair o resultado, mas o resultado estava errado, aí tiraram o resultado da página, aí subiram de novo, aí uma galera que achou que tinha passado, não tinha passado. Teve um drama, porque o gabarito estava errado. Quando soltaram o resultado, falaram assim, não, foram essas pessoas. Não, para, não foram essas. Peraí. Fizemos uma conta errada. E eu queria te dizer que, às vezes, o nosso gabarito está errado. Às vezes, a gente julga se os nossos planos estão dando certo ou estão dando errado pelo que a gente queria que acontecesse. Como se a gente soubesse o gabarito. Mas o gabarito pertence a Deus. Se você soubesse o gabarito, você seria Deus. Desculpa te dizer. Eu sei que a gente age como se a gente soubesse o gabarito o tempo todo. Cara, eu sei o que é melhor para a minha vida. Mas essa frase é uma frase de quem está sentando no trono da própria vida. Eu sei o que é melhor, confia em mim. Deus, por favor, eu quero isso, confia em mim. Eu sei que isso é o que eu preciso. Eu sei, está tranquilo. E muitas vezes esse é o problema. E aí, eu queria trazer aqui 2 versículos de Romanos para a gente ler. Primeiro, e sabemos que todas as coisas, não algumas, não a maioria delas, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas. E a gente aqui achando que muitas vezes os nossos planos dão errado. E eu queria te dizer que o gabarito é a palavra. O gabarito é a palavra. E muitas vezes a gente fala assim, pô, você tem estudado a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Você tem passado tempo lendo a Bíblia? E é justo e é certo que você faça isso. Mas eu queria te provocar hoje a fazer uma segunda pergunta, que é, você tem deixado a palavra estudar você? Ela olhar para dentro de você e falar assim, cara, essas coisas aqui estão meio desarrumadas. Tá vendo? Porque eu sou o gabarito, eu a palavra. Deixa eu te mostrar aqui aonde está certo e aonde eu preciso entrar. Esse quarto aqui está fechado para mim. Abre, por favor. Eis que eu estou à porta e bato. Nesse quarto da sua vida que você não está me deixando entrar. E é engraçado porque quando a gente fala aqui, nesse outro versículo, volta um para mim, por gentileza. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que eu entendo dessa palavra de confie ao Senhor tudo o que você faz é, não esconda nada de Deus. Não esconda nada de Deus e o seu coração vai cada vez mais se tornar próximo do que é o coração de Deus. E os seus planos vão se tornar os planos de Deus para a sua vida. E, consequentemente, os seus planos serão bem-sucedidos. Porque tudo corrobora para o bem daqueles que creem. Tudo. Tudo. Não só algumas coisas, mas tudo. E é engraçado, porque eu acho que o último teste de estresse, aquela coisa que ajuda a gente a provar o conceito, é quando a gente se depara com um problema de saúde ou, eventualmente, com a morte de alguém que a gente ama. Porque no nosso gabarito, muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender que aquilo foi uma vitória. Cara, essa pessoa está com Deus. Essa pessoa está no céu. Ela tem vida eterna, vida plena. E esse não é o meu gabarito. Mas se eu aceito o que está escrito na palavra, de que para o cristão a morte é lucro, caramba, de fato, Deus venceu. Deus obteve o propósito dele em última análise. Aquela pessoa está no céu. Amém? E aí, a parte 2, que é uma parte mais animada, mais para cima dessa palavra, que é o seguinte:
como é que a gente pode conhecer, então, os planos de Deus? E eu queria te dar 3 coisas, ou 3 argumentos, ou 3 estratégias, ou 3 pontos para te ajudar a conhecer cada vez mais os planos de Deus. Primeiro, Deus vai te encontrar e cuidar de você onde você está. Ele vai te encontrar no lugar aonde você está. Não importa se você está com medo, não importa se você está quebrado, não importa se os seus planos são completamente errados, Deus vai te encontrar aonde você está. Ele vai te encontrar aonde você está. E para mim, tem uma passagem na Bíblia que está lá em João 1, 45 a 51, que eu já falei aqui outras vezes, mas ela é uma passagem que ela parece que não tem nada a ver com nada, e é exatamente por isso que eu amo ela. Que é o seguinte, Jesus está lá falando com Filipe, e Filipe tem um amigo chamado Natanael. E aí Filipe vai falar com Natanael e fala assim, Natanael, o Senhor Redentor que a gente esperava nasceu. Eu conheci ele, vem ver. E Natanael dá uma duvidada. Fala, cara, não é possível que alguma coisa assim tenha nascido lá em Jerusalém. Cara, acho que não é, estou duvidando. E aí quando Jesus aparece na frente dele, fala uma coisa para ele assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira. E aí ele muda completamente de um ambiente de dúvida para um ambiente de certeza e fala, certamente tu és o Filho de Deus. E para mim, essa passagem ela é linda porque assim, o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira? Eu não sei, mas Jesus sabe. Mas Jesus sabe. E ele está constantemente virando para cada um de nós e fala assim, olha, eu te vi aquele dia chorando no metrô. Eu te vi no seu quarto quando você estava orando. Eu te vi naquela poltrona de avião quando você estava com medo. Eu te vi naquele quarto de hospital quando você orou para mim. Cara, eu te vi. Eu estava lá, sabe, naquele momento de alta fragilidade, quando você estava desesperado, quando você se entregou, eu estava lá. Eu te encontrei aonde você estava. Aonde você estava, eu fui. Então, Deus vai te encontrar nos seus planos, estejam eles tortos, saindo do avião, indo para os Estados Unidos, chegando na Holanda, não importa. Deus vai te encontrar onde você estiver. Ele já deu todos os passos na nossa direção, quando a gente nem merecia. Antes, Deus se fez carne e veio aqui para morrer por nós. Ele veio nos encontrar aqui, aonde a gente estava. E, portanto, se você está esperando se abrir para Deus, alguma coisa acontecer, não, eu preciso parar, eu preciso melhorar essa parte aqui, só dar essa arrumadinha no quarto, não precisa. Vem do jeito que você tiver. E se você já se abriu, mas você acha que perdeu um pouco da intimidade com Ele, também não importa. Ele está lá, Ele não se moveu 1 centímetro. E não é sobre você sentir a presença dele. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Às vezes eu fico pensando assim, pô, eu tive tempos na minha vida onde eu senti tanto a presença de Deus. Cara, aquela música, aquele tempo de oração, quando eu ia no culto, eu sentia coisas diferentes. E agora eu estou me sentindo distante. Não é sobre o seu sentimento. Não é sobre o seu sentimento. Se você precisa sentir alguma coisa, como o pastor Fragalha fale, um arrepio, quando você está na igreja, não é sobre o arrepio que você sente na hora do louvor. A presença de Deus não está condicionada a isso. Não faça do seu sentimento um ídolo. Não faça do seu sentimento um ídolo. O C.S. Lewis, aquele cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, não sei quem já leu aqui Crônicas de Nárnia, rapidamente é sobre uma história de algumas crianças que entram num reino mágico e nesse reino tem um leão que é o rei, chama Aslan, e o leão é Jesus. Né? Tudo ali é uma metáfora para a vida cristã. E é engraçado que eles entram para aquele reino cada hora por um lugar. Uma hora é por dentro de um armário, depois é por dentro de uma parede. E quando eles tentam entrar pelo lugar anterior, ele se fecha. Não tem mais. Não tem mais aquela... E isso é uma metáfora para dizer que, cara, nosso Deus é um Deus vivo.
Ele não quer que você associe a presença dele a uma música, a um lugar, a um verso, a um momento da sua vida. Ele está lá o tempo todo. Ele está lá o tempo todo. E ele vai te achar aonde você está. Amém? Segundo ponto, pessoal. O plano de Deus não é um o quê, ele é um com quem. Muitas vezes, quando a gente ora por o quês. Pai, eu queria aquele emprego. Pai, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse recurso. Pai, essa questão aqui na minha vida financeira precisa se resolver. Eu preciso de cura, Pai, eu preciso de restauração nesse relacionamento. A gente tem uma lista de supermercado de o quês. E o plano de Deus para a nossa vida é um com quem. Com quem, e a resposta é Jesus. Porque muitas vezes a gente está procurando as coisas nos lugares errados. Elas começam com quem? A minha paz, o meu descanso, ela não estava lá em Campinas, na casa do meu amigo. Ou nas férias que eu achei que eu ia ter no carnaval. Eles estão em Jesus. Em Jesus. Eu posso estar no meio de um avião, que eu tenho medo, não sei quem sabe, mas eu tenho medo de avião, numa turbulência, e tem descanso disponível para mim lá no meio, se eu tiver com quem certo. O com quem certo independe da situação. Independe da situação. E tem uma coisa engraçada, que é uma consequência do plano de Deus ser um com quem e não um o quê, é que é o seguinte: muitas vezes a gente acha que as coisas só estão indo bem se a gente conseguir compreender o que está acontecendo. Só que é o seguinte, hoje de manhã aconteceu o seguinte drama lá em casa. A minha filha do meio, Isabel, quando ela estava se vestindo para vir para a igreja, ela apareceu, falou assim: papai, estou bonita? E ela estava basicamente vestida numa versão piorada da Wandinha. Ela estava toda de preto, com uma meia arrastão, aquilo? Arrastão, furada, tosca, que estava, além de furada, porque a meia arrastão é furada, estava furada também, porque já era antiga. E, cara, estava assim, eu falei: filha, não tem a menor condição de você ir dessa forma para a igreja, desculpa. Assim, eu encorajo, assim, ela gosta de se expressar escolhendo como ela se veste, eu estou compreendendo isso, mas, cara, foi um pouco demais, tem que voltar um pouco para cá. Você pode se expressar, mas dessa vez não foi legal. E aí, cara, ela começa: por quê? Mas eu gosto, não sei o quê, é um drama. E aí eu virei e falei para ela assim: filha, olha só, aqui em casa, o papai e a mamãe é o seguinte: primeiro você obedece e depois talvez a gente te explique. Talvez a gente te explique. Porque se você estiver atravessando a rua e estiver vindo um carro e eu falar assim: para, e você falar: me explica e depois eu vejo se eu te obedeço, o carro já passou. E você já foi atropelada. Acabou. Então, primeiro você me obedece e depois eu te explico. E às vezes não vai dar nem para eu te explicar. Porque não dá. Porque a criança não pode compreender o porquê da minha decisão. Cara, se isso funciona assim com a minha autoridade, que é falha, imagina em relação à autoridade de Deus, que é perfeita. E aí eu queria te dizer o seguinte: explicação das coisas que acontecem na nossa vida vem pela graça. Deus não precisava explicar nada. É um milagre, às vezes, que a gente entende e que a gente compreende. Mas a real é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se você conseguisse compreender tudo que ele está fazendo, você seria Deus. Então, a explicação, às vezes, que a gente de fato compreende, são um presente. São um presente. E, deixa eu te dizer uma outra coisa: se você precisa compreender, Deus não tem autoridade alguma na sua vida. Porque quando você compreende, você só concorda. E se você faz o que você concorda, aquela outra pessoa não tem nenhuma autoridade. Porque a autoridade é eu te dizer assim: não. E você falar assim: por quê? Não. Só não. Não. Quando Deus falou para Adão e para Eva: não comam do fruto da árvore do bem e do mal, ele não deu uma explicação muito ampla. Ele simplesmente falou: cara, não coma, senão você vai morrer. Ponto. É isso, não coma.
Esse é o mandato. E eu não sei nem se eles entenderam o que era a morte, porque a morte não existia antes. Então, esse negócio, você vai morrer, mas ninguém nunca morreu. Não sei se eu entendi muito bem essa explicação, certo? Porque nunca ninguém tinha morrido. Então, cara, só por favor não come, ponto. Essa é a minha autoridade sobre a sua vida. Amém? E por fim, eu estou acabando. Jesus é um Deus redentor, que redime corações e redime sonhos. E aí eu queria te dizer 3 coisas, que é, tá bom, Daniel, mas nessa realidade aí de você se submeter e, cara, de planos que dão errado, etc., como é que eu posso ter confiança? Pô, eu preciso, né, acordar e ir para o mundo, trabalhar, cara, fazer minhas coisas. Como é que eu posso me jogar com confiança? E eu queria te dizer o seguinte, cara, confiança é você ter fé na ideia que Deus teve quando Ele te fez. Você ter fé na ideia que Deus teve quando Ele te fez. Cara, eu sou um filho amado, como o Lucas estava falando aqui. Cara, Jesus já conquistou tudo que eu preciso na cruz. Confiança nessas ideias, nos atos de Deus na sua vida. E não confiança na sua capacidade. A nossa capacidade é muito pequena. Muito, muito, muito pequena. Confiança vem desse lugar, do entendimento de quem nós somos em Cristo. E eu queria te dizer uma outra coisa, que planos podem ser frustrados, mas o nosso Deus é um Deus redentor. Então, das duas, uma. Um plano, quando ele é frustrado, ele é palco para uma de 2 coisas, que é para a sua mente ser restaurada, porque ela estava desejando algo que ela não deveria, ou para um sonho seu ser restaurado se algo foi roubado de você. Deixa eu dizer de novo. Quando o seu plano é frustrado, é palco para um dos 2 tipos de restauração. Ou a sua mente precisa ser restaurada porque você estava querendo algo que não é o que você precisa, e aí Deus não vai deixar você ter aquilo. Ou o seu coração e os seus sonhos vão ser restaurados, porque se algo foi impedido de você ter, que era legitimamente seu, Deus vai restaurar esse sonho na sua vida. Ele vai colocar isso novamente na sua vida. Amém? Pode subir, turma, estou acabando. E aí eu queria te mostrar esse versículo aqui de Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. E é engraçado porque quando eu li esse versículo, não sei o que você sente, mas dá para você sentir alegria e dá para você sentir medo lendo esse versículo, né? Porque, por um lado, cara, nada está descoberto na criação. Cara, não acontece nada sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus esteja supervisionando. Por outro lado, ele vai lá e acaba. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. E eu queria te dizer o seguinte: o mundo vai tentar te dizer que liberdade é você ser dono do seu próprio nariz. É você falar, cara, eu tenho os meus planos, eu quero empreender as minhas coisas, eu vou lá e eu vou sair, eu vou conquistar o que eu quero. E eu queria te dizer que a definição de liberdade que a gente tem na nossa vida cristã é uma submissão perfeita ao amor perfeito. É a gente ser capaz de dizer, Deus, olha, cara, faz a tua vontade, não a minha, porque a tua vontade é melhor do que a minha. Eu acredito na Terra aqui que um casamento perfeito, ele só pode ser consumado assim, cara, eu me submeto 100% a Amanda. Pô, mas aí ela vai pisar em você, Daniel. Não, porque ela também se submete 100% a mim. Eu sou 100% dela e ela é 100% minha. E esse casamento, ele é feito nos moldes da nossa relação com Deus. Deus, você já foi 100% meu, você se deu 100% para mim aqui na cruz. E é por isso que eu me dou 100% para você. É por isso que eu sou capaz de dizer assim, cara, faça a tua vontade, não a minha. A tua vontade, ela é maior. O que poderia ser melhor da gente se submeter a um amor que é perfeito, pessoal? O que pode ser melhor? Não existe expressão maior de liberdade do que estar debaixo da graça perfeita.
Queria te convidar para levantar, vamos ceiar. A gente vai fazer a ceia do Senhor. E se você não tiver o cálice, por favor, peça para alguém da recepção, levante a mão, a gente te leva o cálice até você. E eu queria te convidar a gente fazer uma oração. Você pode abrir a parte de cima, tomar o pão, beber o suco de uva, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. E eu queria te convidar a fazer uma oração dizendo: Pai, renova o meu coração, Pai. Renova os meus planos, Pai, os meus desejos. Endireita, Pai, esse quarto que eu tenho escondido de você, Pai. Abre os teus quartos, abre os teus cantos mais escuros, aqueles lugares onde você tem vergonha, onde você acha que você já é dono, aonde você acha que você não precisa. Pai, por favor, entre e renova com o teu sangue, para que eu possa cada vez mais, Pai, aprender a me submeter ao teu amor perfeito, para que a minha paz seja a tua paz, para que a minha riqueza seja a sua riqueza, para que a minha fartura venha do teu rio de água viva, Pai, que vem para fluir nos nossos corações. Queria te dar um tempo para orar, para declarar paz, para declarar planos perfeitos, para declarar que a graça de Deus vai ser redentora de mentes, de corações, de sonhos, e declarar uma semana de vida abençoada, de vida restaurada, num patamar mais profundo, mais intenso de relacionamento com Deus. Amém. A gente está encerrando, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Queria desejar a vocês um excelente domingo, um domingo de planos restaurados, de sonhos restaurados, na paz do Senhor Jesus. Amém? Obrigado.